Louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar aqui, eu creio que Marcos Mazon, né? Marcos Mazon. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, estenda sua mão para cá mais uma vez, por gentileza. Papai amado, nós te louvamos. Louvores foram aqui, Senhor Deus poderoso, dirigidos ao teu nome, pois nesse altar, somente ao teu nome é devido louvor, adoração, honra, glória, exaltação. E assim fizemos, Papai amado, e assim também apresentamos a vida do Arthur, e sei que o Senhor já está fazendo uma obra linda na vida do Arthur, e essa obra vai ser, ó Pai, completa, Pai. Obrigado também, Pai, por esse momento da palavra, onde com certeza o teu servo, ao receber esse convite, buscou diante do Senhor uma direção, uma palavra, e com certeza o Senhor já deu a ele, Papai amado, tudo aquilo que ele precisa entregar para a tua igreja nessa noite. Então dê a ele agora toda a segurança, toda a garantia, toda a tranquilidade, para que ele possa simplesmente entregar aquilo que o Senhor já mostrou a ele no momento que ele estava buscando. Nós te agradecemos e queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, nessa hora, é o que te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Boa noite a todos, graça e paz. Não preciso falar que eu estou tremendo, né? Por dentro, por fora. Hoje mais. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nessa noite. E agora há pouco eu estava trocando de roupa. E eu tento às vezes abrir meu coração, rasgar meu coração para minha esposa, e às vezes ela brinca, né? Então eu estou ali chorando quase, faz 10 anos que esse momento se encerrou na minha vida, aproximadamente, ou mais. E aí simplesmente ela dá uma brincadinha, né? Fica tranquilo, é a idade que vem chegando e tal. Então cada hora ela apronta alguma comigo. Mas essa música que foi tocada é uma confirmação, é algo que eu gosto muito. Na realidade era para ela estar ministrando aqui nessa noite. Eu até tinha perguntado para ela que música que ela ia cantar, né? Para ver se encaixava. Mas enfim, a prova é Deus que ela não veio ministrar o louvor e ficou para outro dia, etc. O que eu tenho mais ouvido aqui, o que mais nós temos ouvido aqui nessa casa e desde lá da Rua Amazonas, é uma frase que Deus quer te usar. Deus quer te usar. Outro dia eu até troquei uma ideia com o pastor Marcos sobre essa questão. Ele quer te usar, porém, será que eu estou disponível? Porque há 10, 12 anos atrás, quando eu tive uma oportunidade como essa, eu cheguei em quem me convidou e falei assim, está aqui, ó, é só ler, está pronto, mas eu não consigo. E eu me bloqueei, e eu me travei por várias coisas. Então está aqui, nesse exato momento, que foi uma luta constante, né? Quase que diária aí, até chegar. Lembrando que em outras épocas eu muitas vezes ministrava algo que eu pensava, eu achava interessante, etc. E agora eu fui buscar no Senhor algo que Ele queria trazer para a igreja. E isso é uma luta constante, né? Eu estou com 2 ou 3 aqui possibilidades, e ainda hoje, agora há pouco, obrigado, de novo, confirmando, e aí confirmando, e o Miguelzinho aqui, brincalhão, rindo até falar chega, né? Deu uma má, né? Então, o Miguelzinho aqui brincando, fazendo tudo, só não estava falando ainda, mas estava falando de outra forma, rindo, todo alegre. E é uma frase que um dia, por misericórdia, né, mãe? Por misericórdia, eu não mereço nada, nem está aqui, nem está vivo. Mas por misericórdia, um dia eu liberei uma palavra para o casal. E o Miguelzinho está ali. Então, não tem nenhuma honra, né? Foi cantado aqui, toda honra, toda glória a Ele. Eu não tenho nada, mas muita coisa que eu tenho orado e pedido para Ele, que Ele glorifique o nome dEle na minha vida e através da minha vida. E foi um colapso, né? Foi um momento que Ele usou.
Mas com certeza Ele quer te usar mais vezes. A gente tem escutado muito isso aqui. Mas será que eu estou disponível? Então, eu coloquei aqui algumas coisas, eu vou tentar não fugir disso. Não podemos perder as oportunidades. De repente, numa ligação, numa conversa de WhatsApp, na hora que você finaliza, até logo, valeu, fez mais que a tua obrigação, seja lá o que for, ou então você manda, obrigado, valeu, Deus te abençoe. É uma simples palavra. De repente, você pode alcançar uma vida. De repente, pode ser tocado no coração. Hoje eu estava cobrando uma moça de uma moto que eu vendi, ainda não transferiu do meu nome, já deveria ter feito isso em dezembro. E no final da história, estava lá, um dizer, Deuteronômio 31:8. Foi muito forte. Ela não falou nada, ela só deixou aquele versículo. E não deixou o que estava escrito, só deu o endereço. E eu fui procurar. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de liberar palavras, mas será que a gente está disponível? Lá na Amazon, eu tenho escutado isso, que Deus quer te usar, há cerca de uns 3 anos que eu tenho escutado mais, dado mais atenção sobre isso. Mas que tipo de forma que você quer ser usado? É aqui, nesse momento? Porque há cerca de 2 anos e 4 meses, lá na Amazon, nós começamos um café da manhã, quarta-feira de manhã, das 7h10 às 8h aproximadamente. Alguns aqui já estiveram lá conosco. Então precisa de uma palavra de abertura, ler um versículo, falar sobre alguma coisa, sobre o versículo. Precisa de um louvor, que muitas vezes a gente pega no YouTube. E precisa de uma palavra de 20 minutos, mais ou menos. E quantas vezes eu fiz? Pouquíssimas. O que eu fazia? Eu passava para pessoas, vou fazer. Pastor tal, o fulano tal, da Paula, pastora Kátia, quem mais? Pastor Marcos, e assim por diante. Bruno, Sanderlene, e aí vai. E o Amazon? Não, o Amazon saia fora. Deus quer te usar. Mas será que você quer? Será que você está disponível? Me deu uma chance. E confesso que eu achei que fosse quarta-feira passada. Depois eu li de novo, eu li dia 4. Ufa. Uma semana. Depois não tem mais como correr, mas o dia 4 vai chegar. É igual você fazer uma conta, uma hora ela vai chegar. E aí chegou, estou aqui. Então, o que acontece? A palavra que a gente mais tem escutado aqui, Deus quer te usar. Mas você está disponível? Eu estou disponível. De que forma que eu quero ser usado? E hoje, na Amazon, lá no café da manhã, inclusive hoje nós tivemos um café da manhã, a maioria dos nossos funcionários não são cristãos, ou alguns não são, alguns são simpatizantes. O Júlio pregou a palavra lá quarta-feira passada, falou sobre estar em cima do muro, e quando você está em cima do muro, você já está no território vizinho, porque quando você decidiu estar do lado de cá, você está do lado de cá. Então, quando você estiver em cima do muro, está no vizinho. Até ele usou uma piadinha, uma historinha, de que o cara estava em cima do muro, indeciso, e o povo... Os anjos do lado do bem falavam, vem para cá, vem para cá, vem para cá. E ele falava, não estou pensando, tal. E os demônios olhavam para ele e não falavam nada, ia embora. Olhavam para ele e não falavam nada, ia embora. Aí, dado momento, só para encurtar a história, ele virou e falou assim, e aí? Por que vocês não falam nada? Ele falou assim, porque o muro é nosso. Você só não desceu dele, mas o muro é nosso. Enquanto você estiver indeciso, o muro é nosso. Aí uma funcionária, que é muito simpatizante, que está em cima do muro. Ainda ontem eu mandei o áudio pro Pelezinho, né? Olha, aquela palavra que você disse, ontem ela me disse, aquela palavra está na minha cabeça ainda até hoje. E hoje de manhã eu coloquei ela para fazer abertura, e ela falou a mesma coisa. Da questão de estar em cima do muro, de estar simpatizante e de tomar decisão. Eu disse para ela, só falta você tomar decisão. E aí eu coloquei um louvor, né? O louvor ontem, senti no coração de colocar aquele louvor sobre o que foi cantado aqui domingo passado, né? Quero a tua presença, só quero a tua presença. Até segunda, quando eu saí para pedalar, e eu pedindo de novo uma palavra, eu dizia assim, não quero mais nada, só quero a tua presença. Não, peraí, eu quero uma palavra, né? Mas então eu coloquei esse louvor lá, hoje de manhã, e o pastor Paulo da IPB ministrou lá hoje de manhã, e ele falou exatamente sobre o espinho na carne de Paulo e sobre a graça te basta, e o louvor fala que eu só quero a tua presença e a minha graça te basta. Sabe, pequenos detalhes, pequenas situações que você vê uma confirmação de Deus querendo te usar.
Mas a gente tem que se dispor, a gente tem que buscar fazer a vontade dele, a gente tem que buscar querer também ser usado, né? Ele quer te usar. Deixa eu dar uma sequência. Se for colocar aí King James, por favor. 1 João, do 1 ao 3. Desculpa, eu falei errado. João 1, versículo 1 ao 3. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele tinha muita comunhão com Deus, né? Com o Espírito Santo. Mas ele era Deus, ele era 100% homem e 100% Deus. Eu talvez escreva um pouco diferente, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas enfim, enquanto ele esteve homem, eu creio que ele era homem mesmo, ele sujeito às mesmas paixões, teve sede, teve fome e etc. Né? E se ele passou por algumas coisas, nós também podemos passar, porque ele nos disse que faríamos as mesmas coisas que ele fez e até maiores. Né? E aí? Então, ou eu creio 100% na palavra, ou eu não creio, ou fico em cima do muro. Né? Então vamos lá. Ele tinha muita comunhão com Deus, e com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Mas por quê? Porque ele orava constantemente. A palavra também vai dizer aqui mais para baixo que orar sem cessar. Tá? Eu acho que está deixando licença, mas já ele aparece. Ele orava e jejuava. Quanto nós estamos dispostos a orar e jejuar? Jejuar foi falado sobre as 7 igrejas aqui. O pastor Marcos falou sobre a primeira. O Lute fez um comentário. E eu olhei para mim mesmo, cara, faz uns 5 anos que você não faz jejum. E você quer o quê? Você quer ser usado? Você quer ter intimidade? Como diz o pai, desculpa, escapou. Entendeu? Mas é assim, eu quero ter um relacionamento, mas eu não quero pagar o preço, pagar o pato. Voltar ao primeiro amor nos traz de volta uma vida na presença dele, buscando a sua face, obedecendo às suas ordens. Afinal, ele é o nosso Senhor, não é apenas o nosso Salvador, porque é fácil ele ser só o nosso Salvador e eu continuar fazendo as minhas coisas do meu jeito, continuando sendo um Mazon que apronta, que faz tudo errado, que nada dá certo. O pai, por misericórdia, há uns 5 anos atrás, um dia me ligou e disse: eu quero falar contigo no domingo à noite. E eu estava afastado, já estava do outro lado. E aí simplesmente ele disse: participa do culto. E eu doido para ele: fala o que o senhor quer, eu estou vazando. E ele participa do culto. Eu não sei quem cantou, quem pregou, o que foi falado, que texto foi falado sobre o dízimo. Eu não sei nada, não participei de nada. Mas no final ele disse assim: orei na sexta, Deus me deu uma direção. Oramos com o Betinho no sábado. No sábado teve uma visão. E no domingo, na hora que ele foi fazer o sepultamento de um jovem, o irmão de um jovem que fazia parte da igreja, e almoçando com a Marlúcia, ela disse assim: sabe com quem que eu sonhei que tinha morrido? Esse era o Mazon, que não era para estar aqui, mas por 5 anos e por misericórdia, um dia ele me deu essa palavra, me deu aquele jeito mansinho, né? Tá. Alguns aqui conhecem. Então tá. E aí simplesmente, para resumir bem essa questão, ele disse me deu 2 opções. E essas 2 opções eram: volta e vive, ou eu te recolho. O volta e vive era um negócio muito vago. Vive que jeito, de que forma? Estava quebrado, estava destruído, ainda queria ter argumentos, ainda queria achar que merecia ouvir alguma coisa, né? Volta que eu vou te abençoar, que eu vou te engrandecer, que eu vou te restaurar. Não, falou volta e vive. Mas o outro lado que ele falou: senão eu te recolho, era um domingo à noite.
diante de Deus, no meu coração, eu tenho isso até hoje, eu falo para todas as pessoas, eu não creio que eu sobreviveria até na quinta. Na minha cabeça, eu seria levado até na quarta, porque eu sei o nível que eu estava, o lamaçal que eu estava me afundando. Mas mesmo assim, lá atrás, eu queria ser usado, né? Há 10, 12 anos atrás, quando eu fazia isso, eu queria ser usado, mas fazia do meu jeito. E aí, por misericórdia, o pai falou com o pai, e o pai deu uma lapada bem dada. E aí a única certeza que eu tinha é que a quarta-feira ia ser meu velório, ou então viver sem nenhuma garantia. E confesso que foi a melhor opção que eu fiz. Então, por isso que eu volto a dizer que eu não mereço nada e não merecia estar aqui. Covid, toda essa situação, e o tanto de coisa que Deus tem feito, tem abençoado, tem aberto portas, tem livrado, tem cada dia, cada coisa. E só com uma palavra: volta e vive. Aleluia. Mateus 17, do 14 ao 21. E ao chegarem onde se reunia a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e clamou: Senhor, compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos. Muitas vezes cai no fogo e outras tantas na água. Apresentai-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então Jesus exclamou: ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos terei de suportar? Trazei-mo aqui o menino. 18. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou são. Então os seus discípulos chegaram-se a Jesus e em particular lhe perguntaram: por qual motivo não nos foi possível expulsá-lo? E ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois com toda certeza vos afirmo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Contudo, essa espécie só se expele por meio de oração e jejum. Ou seja, Jesus constantemente orando, como homem, constantemente jejuando, constantemente buscando a direção do Pai, e aí ele tinha esse poder para expulsar aquele tipo de demônio, que só saía com aquilo que ele fazia. E os seus discípulos, às vezes nem lavavam as mãos, mas vamos pular. Então, será que eu e você temos feito? E ele fala que a gente pode fazer as mesmas coisas que ele, mas só as coisas boas, só a gordura, né? E o osso. Ou seja, Jesus se relacionava a todo instante. Mateus 14, 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Vamos lá. Depois de ter feito uma multiplicação de pães, depois de ter dado comida para cerca de 15 mil pessoas, depois de ter feito alguns milagres além da multiplicação de pães, e simplesmente, depois de um dia de trabalho cansativo, que eu e você muitas vezes temos, ele foi para o monte orar. Enquanto que às vezes eu vou para casa tomar um banho, jantar, dormir, ligar o ar e capotar no outro dia, vamos fazer alguma coisa. E ele não, foi orar. No 25 está aqui. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Aí fui dar uma leve pesquisada, a quarta vigília da noite era das 3 às 6 da manhã. Lembrando que o sol se põe 6, vamos falar que o sol se punha às 7 da noite, das 7 horas da noite ele saiu para orar, e até das 3 às 6 da manhã ele estava orando. Será que ele tinha um relacionamento com Deus para expulsar os demônios, essa casta? Ou será que é possível para nós? É possível para nós, mas nós queremos? Estou falando para mim, tá? Porque eu tenho muito que mudar nessa área.
muito que buscar a Deus, a ter essa comunhão. Esse tipo de comunhão também está disponível para nós. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai constantemente, né? Em outras traduções também vai dizer orai sem cessar, a todo instante. Eu lembro que 12 ou 14 anos, não me recordo, uma vez voltando do Vale da Bênção, porque eu passava as minhas férias lá, e um dos minhas tias, casado com meu tio, o pastor Décio, na realidade ela, minha tia, são os fundadores do Vale da Bênção, Missão Antioquia, etc. E eu ia para lá passar as férias, e aí tinha um tal de pastor Silas, não sei se é o Silas que o senhor conhece, mas é o pastor Silas, e ele vinha numa Kombi, trazendo alguma coisa, e ele vinha no caminho, e eu vim junto com ele, porque eu vinha para Votuporanga, então ele vinha até São José do Rio Preto, não lembro se era para presbiteriano ou batista ali, ele vinha trazendo alguma coisa, e a gente veio conversando no caminho, e aí ele falava assim que ele orava constantemente, e que naquele instante ele estava orando, falando com Deus. Eu via ele às vezes orando, e eu falava assim, tá louco, eu tradicionalíssimo, como que esse cara está orando, dirigindo, não está batendo a conversa. Ele vinha orando e glorificando a Deus, e conversando com Deus a todo momento, né? Eu tenho um amigo, um irmão, hoje pastor da Assembleia, de uma cidade próxima, que ele tem alguns momentos que ele pode orar, alguns momentos, às vezes não. Sabe? E na realidade não tem horários, não tem hora, não tem nada. Ou só na hora do sufoco, só na hora que entra no caminho, que vê os negócios lá no chão e, por favor, me tira daqui. Naquela hora você lembra dele, né? De bicicleta, pedalando, e vê uns gatinhos, passou ele meio nervoso, e você está doido para correr dali? Naquela hora você lembra de Deus, mas e na outra hora? E no dia a dia, e no momento de passeio, de alegria, em tantos momentos, porque no momento de tristeza é fácil achar Deus, mas na hora que está tudo bom, está tudo legal, então nós queremos ter esse relacionamento com Ele. Eu tenho algumas experiências de orar nesses momentos de dirigindo, pedalando, ou viajando, andando de moto. Às vezes os caras olham e veem, esse cara é louco, né? Bom, eles têm uma noção, têm uma verdade, eles entendem que isso é, mas eles ficam muito louco, porque de repente está em dado momento, está gritando, está falando com alguém, está chorando. O que esse cara tem? Né? Imagina, esse cara está falando com Deus. Eu coloquei aqui um breve relato. Uma vez eu fui em São Paulo levar um cliente com serviço de táxi, transporte de pessoas, e quando eu voltei, tinha uma Zafira, passando de Araraquara para cá, depois do pedágio, então deve ser próximo de Matão, até o posto Capixabão. O pessoal conhece a estrada aí. Eu pesquisei até no Google, dá cerca de 70 quilômetros pelo Google, dá mais ou menos 50 minutos nesse trajeto. Eu lembro que eu passei em Araraquara, mas vamos falar do pedágio, que é depois de Araraquara, logo em seguida. E aí eu comecei a orar e ter um momento com Deus. Depois do pedágio para chegar no posto Capixabão, que tem um pedágio, e eu não lembro de ter passado por ele, eu só lembro que na hora que eu estava chegando, eu acho que é Botelho ali, não sei, mas eu acho que chegando em Botelho, Agulha, para já chegar no posto Capixabão, ali eu dei por mim, eu já tinha passado o pedágio, já tinha dado 70 quilômetros. E aí, como que estava? Estava chovendo muito, eu não lembro de nada, eu só lembro que eu continuava na estrada, a 110 por hora, que é a velocidade da pista, piloto automático ligado, chovendo muito e chorando. E o que você estava chorando? Me transforma. Eu não quero ser esse que eu sou. Paulo vai falar que o que eu não quero fazer eu faço, mas o que eu quero eu não faço. Eu não posso usar isso como muleta. Paulo usou em dado momento, mas eu não posso usar isso como muleta, porque senão vai ser tudo desculpa. Quando eu fizer alguma coisa errada, eu não quero fazer, mas eu faço. Então eu tenho que buscar mudanças, querer mudanças, etc. Fui literalmente, ainda coloquei aqui, guiado, transladado, né? Mas vamos falar assim, literalmente guiado por Deus
durante esses 70 quilômetros. Algo me chamou a atenção antes do posto Capixabão, na baixada ali, que chovia demais. Eu já tinha passado pelo pedágio, ou seja, não dirigi aqueles 70 quilômetros, aproximadamente. Ele que conduziu e apenas estava ali orando e falando, eu não estava contente com aquilo, precisava de mudanças e mudanças e etc. João 14, 12. Em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e até maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. Imagina que até o pastor falou sobre esses dias, né? Quando fala em verdade, fulano, é para dar uma ênfase na situação. Então, em verdade vos digo, para dar uma ênfase naquilo. Então, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu faço é possível para vocês. Se é jejum, se é oração, se é expulsar demônios, se é ressuscitar um morto, se é curar por um enfermo. Eu já falei aqui no grupo de oração, morro, aí é eu. E eu quero que isso seja da vontade dele. Com outra pessoa não tem problema. Eu anseio em ver o William andar. Já disse algumas coisas no grupo de oração. Eu anseio. Só que já tive vontade, e muita, mas nunca tive coragem. E eu quero fazer as mesmas coisas que Jesus. E até maiores. Mas será que eu estou disponível? Será que às vezes não acontecesse a vergonha? E aí eu iria enfiar a cabeça dentro de um buraco e ficar? Um dia, saindo de Campo Mourão, fazendo um táxi também, eu peguei um pessoal em Jales, levei em Foz do Iguaçu, voltei a Campo Mourão, não aguentei, parei para dormir. Lembro até hoje, fui comer um lanche lá na cidade, um lanche salgado, que deve estar salgado até hoje. Era um trem horrível, mas era a única coisa que tinha. E no outro dia levantei, tomei um café da manhã e saí com a Zafira e vim embora. E simplesmente, na hora que eu saí na rodovia de Campo Mourão para cá, bem assim, perto da cidade, 500 metros da cidade, alguma coisa assim, eu vou dizer dessa forma, foi o que eu vi. Tinha um ser. Eu não consigo identificar o que era. Se era um homem, se era uma mulher, o que era. Mas tinha um ser. A gente brinca, às vezes, de olhar esses filmes de terror de antigamente, que você olhava uma coisa e olhava no espelho, e se não visse, era um negócio dentudo, né? Era isso? Quem já assistiu isso? Era um vampiro. Então, você olhava no espelho e não via nada, era um vampiro. Você olhava de novo, o bicho estava ali. Mas, enfim, eu olhei pelo retrovisor e estava ali. Então, era um ser, era uma pessoa. E eu voltei, parei, dei carona. Eu percebi que entrou um jovem, eu ainda coloquei aqui, transvestido de mulher. Ele estava com roupas femininas, e ele, mas era um jovem, era um garoto, um homem, um adolescente, uns 18 anos, mais ou menos. Não lembro direito o caminho, talvez o Luciano vai me ajudar mais, mas subindo para o estado de São Paulo, vai chegar um dado momento que você para num trevo e vira à direita para vir para o estado de São Paulo, de Campo Mourão para cá. E na hora que chegava nesse trevo, eu ia virar para a direita, ao lado esquerdo, de onde eu ia virar, tinha um bordel. Esse jovem ia para lá para se prostituir. Ele ia morar lá. E aí eu tentando falar com ele, conversar com ele, ele falava com Deus, me ajuda, me dá uma palavra, me dá alguma coisa. Para quem conhece a rodovia ali, em dado momento passa por uma vilinha, no meio da estrada, umas vilinhas dessas antigas, que eles vendem panela de barro, se não me engano, ali, isso, panela de barro. A primeira lombada que eu vim de lá para cá, a primeira lombada o Espírito Santo me falou o que era. Me deu uma palavra única, e eu disse para ele assim, e a palavra que ele me respondeu na hora foi exatamente essa. Quem te falou isso? Mas do nada ele estava brincando, conversando, fazendo tudo, e do nada ele virou sério assim. Quem te falou isso? E dali, até nesse trevo que eu fui deixar ele, eu pude falar do amor de Jesus, pude falar que Deus queria transformar a vida dele, etc, etc, etc.
E aí fui conversando, eu acho que até andei na velocidade, eu até diminuí um pouco, não sabia quando eu era o negócio, então eu tive que aproveitar o máximo de oportunidade que eu tinha. E na hora que parou no carro, eu ainda lembrei hoje, eu não tinha colocado, mas eu lembrei hoje que eu parei o carro e eu coloquei a mão na coxa dele assim. Ele estava uma roupa curta, eu coloquei a mão na coxa dele, ele olhou para mim meio assustado, agora vai mudar? Eu falei, não, aqui entrou um homem, aqui entrou um homossexual, mas daqui pode sair um homem, só depende de você, porque agora você conhece a verdade. E aí ele disse assim, pedi para ele procurar uma igreja, e a palavra, perdoe quem te fez o seu padrasto. E aí ele disse assim, que ia refletir naquilo que conversamos. E desceu. Espero vê-lo na glória, porque eu não sei quem é. E eu não consegui identificar o que era, e depois entrou aquilo, e eu não sei se ele tiver hoje com roupas masculinas, eu não sei, não faço a menor ideia, eu só lembro que era um jovem moreno, etc. Mas por algum momento foi lançada uma palavra, foi lançada uma semente. 1 Coríntios 3, do 6 ao 8. Estou terminando, vou tentando. 1 Coríntios 3, do 6 ao 8. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem me deu o crescimento. De forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, sou eu. Mas unicamente Deus que realiza o crescimento. 8. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho. Então, quer dizer, não tem mérito nenhum, quem faz é Ele, quem faz dá o crescimento, quem faz dá sequência é Ele, e a gente apenas tem que buscar a face dEle, buscar ter essa comunhão com Ele, buscar ter esse relacionamento com Ele, e na hora que surgir uma pequena oportunidade, ainda que seja um até logo, Deus te abençoe, mas liberar a palavra, e principalmente se Deus tocar no teu coração, no caso do Miguel, então, por misericórdia, se tiver certeza, entrega, se não tiver certeza, ora, não fala besteira não, porque profetadas eu já recebi muitas, e eu sei quanto dói, porque a gente espera por algumas coisas que não acontecem. Profetadas não acontecem, profecia acontece, profecia do pastor Marcos acontece. Confiarei nos seus profetas e prosperareis. Não quem te dá profetada, mas quem profetiza. E ainda que as profecias ali nem sempre foram assim muito boazinhas. Uma vez no Pespague, eu não ia contar essa, mas vamos lá. Era ou meio-dia ou 3 horas, porque o sol era escaldante. Ali na Ilha do Pescador. Eu sentado, tentando arrumar a minha traia. E alguém, baixinho, acho que ele já tinha arremessado, e ele está ali em pé do lado da represa, e eu ali sentado. E ele disse assim, você não honra a Deus. Não sei se alguém me conhece, na hora que eu quero chorar, eu começo a mudar a boca, eu não consigo controlar. Imagina um cara que estava sentado com caixa de pesca, com algumas coisas, cortante na mão, tudo, doido para catar esse baixinho, dar-lhe uma bela de uma lapada e depois jogar isso dentro da água, e esperar que ele não voltasse a se submergir. Imagina só a ponta. 2 coisas. Uma era essa vontade carnal, mas a vontade espiritual é saber quem ele era. E quem ele é, Estou honrando o homem porque temos que honrar, dar honra, mas toda a glória é de Deus. Então eu sei quem ele é, e eu sabia naquele instante quem ele era. Talvez eu não sabia quem eu era, mas aí ele continuou, se não parasse por aí, você não honra a Deus por causa disso, por causa disso, por causa disso. E ele me lembrou disso, agora há pouco, num quarto, orando. Eu pedia muito para ter uma empresa, para mim trabalhar na sexta até meio-dia.
e voltar a trabalhar na segunda depois do almoço. Eu trabalho com guincho 24 horas, então eu queria isso. E Deus deu. Amém. O alimento é bom demais. Só que eu não dei sequência. É aquela lapada se você não honra a Deus. Porque o que falta na sua empresa é vendedor. E você não quer arrumar vendedor para vender. O seu pai fica se matando aí, mas você não quer arrumar vendedor. Aí eu até achei o cara da Bozan, Estrela do Oeste, lá que mexe com pimenta, que poderia vender para mim. Mas aí eu tinha problema comigo mesmo de distribuidor, de caminhão para transportar. Nossa, eu não conheço ninguém que mexe com caminhão. Nem Ticiano, nem Amazon, nem nada. Sabe? Então, será que realmente você queria aquilo? O mais difícil, todo mundo deu risada, ele te deu. E você fez o que com aquilo? No final da história eu vendi aquilo. Mas até hoje eu nunca recebi um centavo. E hoje eu poderia estar bombando. O macarrão era uma delícia. Não é porque eu fabricava não. Coitado do baixinho. Fomos uma vez para São Paulo, comeu macarrão 3 dias, até que não aguentava mais. Mas enfim, que levava, né, para parente, levava para amigo, etc. Então, assim, Deus quer te usar. Amém. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Mas eu quero ter um relacionamento com Ele. Eu quero ter um momento com Ele. Eu quero deixar Ele me usar. Eu quero pagar o preço. 2 testemunhos rapidinho. Um é o irmão do Luizinho do lanche. Uma vez voltando em São José do Rio Preto, e eu tinha um caminhãozinho GMC, tinha uns alto-falantes aqui e tal, e estava ele e a esposa dele, eu nem sabia quem ele era, eu sabia que era de Votuporanga, e dei carona para eles. E eles tinham ido no médico, tinha alguma coisa, e estava numa situação difícil de saúde. E a gente veio conversando. E quando chegou na cidade, então o CD que eu estava escutando, eu gravava CD MP3 na época, né? E dava para as pessoas. E aí, então, eu peguei o CD que a gente estava escutando, ela tinha gostado, etc., e dei para ela. E deixei eles em algum ponto da cidade e fui embora. Passaram anos. E um dia eu fui lá para baixo do Faquini, tinha um barzinho ali, e o Buiu que fazia lanche ali pro Luizinho, aquele moreninho e tal, estava de chapeiro lá. E eu fui lá com o meu lanche por causa do Buiu, né? Bom, beleza, tranquilo. E na hora que eu sento assim, chega um casal e diz assim: o senhor não quer sentar lá dentro? Vocês, né, no caso, não querem sentar lá dentro? Não, tá bom aqui. Resumindo, sentamos lá dentro. Não lembra de mim? Nunca vi. Não. Então, só para resumir, nós fomos para a igreja, nós nos batizamos, Deus mudou aquele quadro e hoje nós servimos o Senhor. Aleluia. E ele é irmão do Luizinho do lanche. Eu falei: nossa, ele é bem parecido com o Luizinho, mas eu nem me recordava de vocês. Então, um dia, um CD, uma conversa, uma palavra lançada, chorava, pedia para ser transformado, Deus queria usar, Deus queria fazer, mas e aí? Na hora que a coisa chegava aos convites, chegava as coisas mais, para ele te usar mais, aí não, peraí, agora tá bom, não, assim, para mim tá bom, até esse nível aqui, tá bom, não quero me aprofundar mais, não quero chegar mais. O último que eu quero contar de testemunho disso é um cara de uma Massaveiro. Não ri não, você sabe quem é. Mas um cara que tinha na cidade uma Massaveiro preta, com a caçamba lotada de som. E só tinha ele e o Patola. O Patola tinha uma Silverado, meio azul, e esse cara tinha uma Massaveiro preta. E aí um dia eu parei no posto Gramadão, ali da Avenida Brasil, com essas caixinhas que eu tinha, né? Pioneer 6988, algumas coisas assim, dava um gravezinho legal, mas era uma coisa simples, né? Perto daquela caçamba. Então eu cheguei nesse cara, ele estava abastecendo: ô Marco, tudo bem então? Falei: cara, aí tem um grave legal? Ele falou: tem. Falei: mas é um grave que bate com força mesmo? Ele falou: tem. Certeza? Eu dei uma atiçada, né? Certeza? Então tá bom, beleza. Por quê? Não, porque eu tenho um CD aqui, cara, que é paulado, vai rachar isso daí.
Falou, daí, deixa eu ver então. Aí peguei, coloquei, passei para ele e falei assim, música 2, Apocalipse 16. O bumbo faz bum, a caixa faz pá, e os dois shows fazem bum, bum, pá. Entende o que aconteceu? Ele não andou de guincho aquela noite, mas ele passou perto. Anos depois, por misericórdia, né? Um dia eu o encontrei. Ele disse, e aquele CD? Ele falou assim, Marco, ele me chama de Marco até hoje, Marco, eu fiquei até as 4 horas da manhã, andando, escutando aquele CD. Eu quase fui preso. Se ele fosse preso, provavelmente ou era para mim ou era para o Sérgio. Não dei com a intenção de prender ele, mas dei com a intenção de uma semente plantar. Alguém poderia estar regando, né? Alguém poderia estar regando, alguém poderia estar plantando, eu somente estava dando uma semente. Então ele disse, eu fiquei até as 4 horas da manhã, com aquilo tocando, e ele era assim. Aí ele andava nas ruas, Pernambuco, São Paulo, Amazonas, com o som alto torando, aquela caixa rachando, imagina os prédios. O povo querendo dormir 3 horas da manhã num sábado para domingo, e ele lá, bonito, né? Daqui a pouco ele aparece. Então, o que acontece? São sementes que, por misericórdia, mas Deus quer te usar. Será que eu quero usar? Se alguém não descobrir, eu vou acabar falando, porque ele acabou de sair daqui. Mas quando eu vejo a sua filha, Aninha, falar qualquer coisa, eu paro. Outro dia alguém falou lá no fundo, o Bruno chora. O Pato deve estar chorando. Eu também choro. Eu não mereço nada. Mas por um dia, talvez aquele CD foi uma plantinha. Foi um reguinho, foi um pouquinho de água. E esses dias, conversando com a Camila, falou que ele gosta de rap até hoje. É isso aí. Não sei porquê. Mas o CD era cheio de rap. Apocalipse 16, Templo Soul, as coisas da época, né? DJ Alpiste. Nossa, DJ Alpiste era muito louco. Então, assim, eram as músicas que tinham lá. E aí, então... Era tudo renascer. Todos. Renascer praise. Enfim. Devemos estar conectados com Deus. Se a gente quer ser usado, se a gente quer tentar ser usado, se a gente quer tentar, às vezes, um abraço, um bom dia, um até logo, um Deus abençoe, Jesus te ama. Deus quer nos usar de várias formas, mas será que eu quero ser usado só aqui? E lá na rua? No trânsito? O cara me deu uma fechada, e aí? Nas situações, eu não jogo bola porque meu pai me ensinou que ou passa a bola na defesa, ou passa a bola ou passa a pessoa. De preferência, se passar só a bola, a pessoa não. Então, eu não sei jogar, eu nunca gostei, eu não jogo. Mas, literalmente, você quer ver o crente, né, jogando bola. Você quer ver o crente nas atitudes que ele tem. Entendeu? Então, no dia a dia, quais são as minhas atitudes? A hora que eu trato um funcionário, a hora que eu saio para pedalar. Pedalar, hoje eu pedalo muitas vezes sozinho. Às vezes com alguns amigos. Fizeram um grupo aí, mas o cara... Já ouvi dizer que o cara só queria ter mais um grupo para conversar, entendeu? Mas, enfim, eu gosto de pedalar muito sozinho, porque nesses momentos sozinhos, vou falar que eu estou orando 24 horas de pedalando? Não. Mas na maior parte do tempo eu estou orando, conversando com Deus, falando, vendo as coisas, vendo os livramentos, vendo os cuidados, ansiando por alguma coisa, pedindo alguma coisa, né? Se Jesus fazia 24 horas, era conectado com o Espírito Santo, era conectado com Deus 24 horas. Ele disse que eu faria as mesmas coisas que ele, gordinho. Eu faria as mesmas coisas que ele, né? Que ele, e até maiores. Lá não tem relatos que ele falou com o homossexual. Então, na hora que eu deixei aquele homossexual, eu fiquei muito alegre, porque eu não vi relatos na Bíblia que Jesus falou com o homossexual. Então, eu fiquei muito alegre porque eu pude fazer as mesmas coisas que ele fez e até maiores. Mas logo que eu fiquei alegre, me caiu a ficha
que a própria Bíblia relata que não existiriam livros, papéis para se escrever tantas as coisas que ele fez. Então, mas enfim, pelo menos pude falar com alguém, pude ministrar sobre o amor de Jesus para alguém. E às vezes, num simples gesto seu, numa simples situação, Deus te usa. Então, que possamos estar conectados com Deus o máximo possível que a gente conseguir a todo instante e não perder as oportunidades que a gente tem para poder simplesmente falar um eu te amo ou para dar um CD. Amém? Era isso que eu queria deixar nessa noite. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por hoje ter um momento contigo, um relacionamento contigo, buscar a tua face, buscar a tua direção. Muitas vezes um pouco tanto quanto difícil para nós, porque às vezes queremos tantas coisas e acabamos te deixando de lado, e na realidade deveríamos te deixar em primeiro lugar, e as outras coisas você serão acrescentadas. Muda-nos, transforma-nos, glorifica o teu nome nas nossas vidas e através das nossas vidas, que possamos fazer sempre a tua vontade, Senhor, ainda que seja difícil, ainda que seja talvez um tanto quanto difícil para nós, mas que nós possamos fazer a tua vontade sempre. O que mais importa é fazer a tua vontade, ainda que a minha vontade seja alguma, mas a tua é importante, a tua dá certo, a tua funciona, o teu jeito funciona, e muitas vezes o meu jeito não funciona, Pai. Então nos capacite, nos dê entendimento, nos dê condições de estarmos fazendo sempre a tua vontade, e que possamos aproveitar o máximo das oportunidades, Senhor. Estamos na época do fim, estamos na época da urgência, na década da urgência. O Senhor está voltando, seu Filho está voltando para nos buscar, mas ainda existem muitas almas que precisam, talvez, simplesmente um bom dia. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nos capacite, Senhor. É o que te pedimos e o que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, obrigado por essa confiança, né? Se precisar de novo, como o Bruno fala, estou disponível. Beleza? Amém. Amém, irmãos. A gente vai encerrar, para ficar de pé aí. Só duas considerações. O pastor quer falar alguma coisa para ele? Depois, né? Melhor não. E outra coisa mais importante, pelo que eu entendi, ele falou meio algumas coisas por parábola, né? Mas a gente entende. Pelo que eu entendi, foi o Mazon que ganhou o pato para Jesus. Aleluia, que bênção, aleluia. Foi, não, foi. Você semeou, foi, aleluia. Aleluia, que bênção, irmão. Aleluia. Eu vou te mandar uma mensagem depois, entendeu? Só de glória, aleluia. Amém. Glória a Deus. Meu Deus, como Deus é bom, irmãos. Agora que você falou isso, Amém. A gente queria agora agradecer a Deus por tudo, pela palavra, pela vida do Mazon, que às vezes se faz de tão esquisito, de tão estranho, mas na verdade, na essência, não é. É tão simples. Mas que o Senhor abençoe a vida dele, capacite ele, que o Senhor, enquanto ele pregava, o Senhor me ministrou meu coração ali, né? Quando os momentos de trevas, de nuvens, cinzas vierem na tua mente, o Senhor possa resplandecer você e não deixar você com a tua mente, né, que essas trevas se aproximem, teu coração sempre cheio da palavra, cheio da graça do Senhor, a tua mente sempre, como Paulo diz aos Coríntios, né, nós temos a mente de Cristo. A tua mente seja sempre de Cristo, que Ele te abençoe e te use, né, por todos os lugares que você estiver aí andando e passando na sua vida. Eu queria convidar você como igreja. Nós queremos orar pelos irmãos, queremos orar pela Manuela, né, a filhinha do Kaique e da Bruna, neta do De Paula. A gente vai orar pelos outros irmãos, pelo Serginho, lá em Jales. Deus tem feito maravilhas, você sabe disso. Pela vida do Írio, né? Eu fui servir ceia para o Írio terça-feira.
na segunda-feira, eu acho, e foi uma bênção. Ele teve problemas sérios no braço dele, como você sabe, talvez, e ele perdeu os movimentos dos braços, completamente. E fazendo fisioterapia, ele está em casa, sendo medicado em casa, está tudo lá, uma bênção. E aí ele levantou o braço assim, segunda-feira. Glória a Deus. Nem a Carla tinha visto ele levantar o braço, porque ele ficou guardando para a gente ir lá e ele mostrar o braço, levantando o braço. Amém. E o médico disse, olha, o fisioterapeuta disse, pela lógica, você tinha que mexer os dedinhos só. Mas o teu caso começou por cima. Você está mexendo o braço inteiro. Tem dor ainda, incomoda ainda, mas está mexendo o braço. E ela falou, você é um caso raro, tem que estudar você. Amém. Bom, crente é um caso raro, né? Olha o teu irmão e fala, você é um caso raro. Você é um caso raro. Nós somos casos raros, aleluia. Porque a igreja está orando, irmão. É porque a igreja está orando, irmão. Tem unidade, tem concordância, amém? Então, como igreja, nós queremos orar pela Manuela, pelo Sérgio, pelo Írio, pelos irmãos aí que você lembrar, em nome de Jesus. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz ali, inclusive, sobre orar incessantemente, pelo dever de orar sem cessar. Pai, a Tua palavra disse que o Senhor Jesus ensinou sobre o dever de orarmos sempre, sem nunca esmorecer. Nós estamos aqui de pé, mais uma vez, por causa do Teu sangue, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, como igreja nessa hora, debaixo da Tua palavra, nós oramos, Deus. Apresentamos ao Senhor a vida, ao Pai da Manuela, Senhor. Pai, aquilo que nós não sabemos, que os médicos não sabem, o Senhor é o Deus único e verdadeiro, todo-poderoso. E o Senhor é o Deus, Pai, da vida da Manuela, Senhor. A Manuela pertence ao Senhor, ó Pai, e o Senhor é o Deus que cuida dela. É o Deus que opera milagre. É o Deus que traz a luz. Nós cremos que se houver alguma coisa, é uma coisa muito simples, ó Deus, quase nada, se houver, mas o Senhor é o Deus que cuida da vida dela, Pai. Aleluia. É o Deus que esclarece todas as coisas, que dá direção, que põe a pessoa certa, que põe a palavra certa, ó Pai, que traz à tona, Senhor, é o Deus que cura também, é o Deus de Jeová Rafa, o Deus que sara. Aleluia. Pai, nós liberamos uma palavra de bênção, de vitória, Pai, de restauração plena, completa para a vida, ó Pai, da Manuela, Senhor, também pela vida do Sérgio, ó Pai, pelos milagres que o Senhor já fez até aqui. E o Senhor não é Deus que começa a obra e abandona a obra. Não, o Senhor é Deus que começa a obra e termina ela com a Tua plenitude, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, sobre a vida do Írio, ó Pai, pelos Teus milagres e maravilhas, e todos aqueles, ó Pai, que fazem parte do Teu corpo, Senhor, estão, ó Pai, clamando, ó Pai, em casa agora, ó Deus, talvez debaixo de medo, debaixo de angústia, de ansiedade, de tristeza profunda, ó Pai, entra nesse lar, cura, faz o milagre, põe de pé para a glória do Teu nome, Aleluia, Senhor. Pai. Aleluia. Ó Deus, derrama ânimo, Senhor, do Teu povo, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós cremos na Tua bênção nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Amém. Domingo de manhã nós não teremos escola dominical, no Dia dos Pais, você pode se reunir com a tua família lá, então você avisa nos grupos aí, quem você encontrar avisa. Domingo de manhã não temos escola dominical, amém? E domingo à noite, 6:30 da tarde, 18h30, amém? Eu te abençoe.